Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo aqui sobre a reforma tributária e a gente vai estar aplicando nesse vídeo uma nota que ela é relevante para MM. Estou falando dessa nota aqui, 361-6067, ok? Vamos entrar nela que eu já vou explicar o que que essa nota tem de importante, tá? Ela tem aplicação de código de programa, tá? Lá na S-Note, vou mostrar já já, daqui a pouco a gente vai para lá. E ela tem também um anexo bem importante aqui também que vai sugerir, então, a criação ali de alguns objetos lá na configuração da J1B tá? Nós vamos criar ali código interno, vamos criar tipo de condição, vamos associar código interno a tipo de condição e, enfim, dar uma manutenção, inclusive, na própria TaxBra, tá? Para a gente fazer com que o efeito principal dessa nota tenha realmente um funcionamento interessante e importante dentro do contexto da reforma. O que que ela faz, antes de mais nada, tá? Vamos lá dar uma olhadinha aqui no nome, né? Na descrição da própria nota, veja. O que que ele está falando, né? Ele está falando de excluir os impostos incluídos no preço líquido para a base da CBS e da IBS. Quando a gente fala excluir impostos que estão incluídos no preço líquido, a gente lembra daquela solução que funciona muito bem para PIS e para COFINS, também para o ISS, que o preço líquido do pedido já contém os impostos dentro, tá? Eu vou mostrar um pedido já criado aqui só para a gente lembrar dessa solução. Olha só, vim aqui para um pedido já existente no nosso ambiente, tá? Vou navegar aqui para a pasta fatura e mostrar aqui na nossa pastinha de impostos, tá? Quer ver, ó? Entrando aqui, a gente vai ver que esse IVA que a gente está usando, ele é relevante para cálculo de PIS e COFINS. Então, resta dizer que, considerando que a solução está ativada, veja aqui, ó, eu tenho o COFINS sendo calculado, eu tenho o PIS sendo calculado, e a hora que eu vou para as condições de IVA lá embaixo, quer ver? Aqui, ó, eu percebo que eu tenho as condições sendo calculadas e negativadas, tá? E esse é um efeito típico daqueles cenários onde o imposto aqui eu estou usando o exemplo PIS e COFINS, está incluído dentro do preço líquido do pedido, nesse exemplo aqui é 820. E isso, como base da CBS e IBS, eu diria que não é uma questão correta, não é um cenário que mostra uma situação certa. Por quê? Porque se dentro desses 820 eu tenho PIS e COFINS, para que eu possa então calcular aqui, né, o CBS e o IBS, desse 820 eu deveria remover os valores de PIS e COFINS, ok? Então esse é o contexto. Essa nota vai corrigir essa distorção, tá? Ela vai considerar a base da CBS e da IBS, excluindo o PIS e o COFINS e também o ISS, tá? São os três impostos que têm essa característica, tá? Essa que é a ideia, é isso que essa nota vai fazer, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha então aqui na nota, olha só, que ele fala, né, ó, solução. Depois de implementar essa nota e executar os passos manuais, a gente vai fazer depois, você pode calcular a base correta do IBS e do CBS, tá? Esse cálculo vai excluir o PIS, o COFINS e o ISS quando esses, nos casos, né, desses impostos estarem incluídos no preço líquido, tá? Então é uma correção, né, de um comportamento que a gente não tinha até então. É uma nota relevante para MM, bem importante, porque essa solução do PIS e COFINS e também o ISS incluído no preço líquido é usado por muitas empresas, muitas companhias, né? Então a gente realmente tem que aplicar essa nota. Ela tem aplicação de programa, que a gente vai fazer na S-Note daqui a pouquinho, e ela tem também aplicação funcional. Aplicação funcional é criação de objetos. Vamos dar uma olhada nos anexos aqui no attachment, vamos lá? Veja que ele tem um BC7 para ser executado, e aqui vale a gente lembrar o seguinte, ó. Esse BC7 aqui, ó, S4 Core, é para o S/4HANA, tá? Enquanto que esse outro BC7 APPL é para o ECC. Então, seleciona qual é o arquivo correto para você baixar e aplicar na sua base. Se você está rodando ECC, é o primeiro, é o SAP PPL. Se você está rodando em S/4HANA, é o S4 Core, tá? Então, eu vou deixar esses arquivos baixados, tá? Então, eu vou baixar esse aqui do S/4HANA, vou guardar aqui no meu diretório local. Já vou baixar esse arquivo aqui, porque a gente vai usar lá na implementação dessa parte funcional. Vou deixar nos downloads aqui. Ok. E o outro, tá? O outro arquivo é um PDF, esse arquivinho aqui.
e esse PDF ele vai detalhar as etapas manuais que a gente vai ter que executar de configuração após implementar os códigos, tá? Então, olha só. Vou deixar ele aberto aqui também para que a gente possa consultar, tá? Ele vai pedir para que a gente execute o BC7. O BC7 vai criar um código interno, tá? Um código interno lá na JB Tax. Depois, vai pedir que a gente crie um tipo de condição ABTXI, ok? Vamos criar esse tipo de condição. Vamos inserir essa BTXI lá na TaxBra, ok? Vamos colocar ela lá dentro. Depois a gente vai fazer uma alteração na TaxBra, tá? Aquelas conditions que nós criamos anteriormente, na aplicação de notas anteriores, BXCB, BXBS, BXBM, elas serão removidas dos pontos onde elas foram inseridas e serão colocadas em novos níveis, 205, 206 e 7, tá? E essas três conditions, elas irão ler, né, tomar como base, veja só, apontando para o nível exatamente aonde a gente vai incluir essa condition nova que a gente vai criar, tá? Que vai ser a BTXI, ok? Então vai ser uma manutenção, a gente vai fazer isso na prática, daqui a pouco a gente olha isso de perto, legal? E vamos fazer também uma manutenção aqui embaixo, tá? Uma mudança aqui das condições lá de impostos, CBS 1 e 2, IB1S, IB2S, IB1M e IB2M. Então são duas manutenções que a gente precisa fazer dentro da TaxBra, faremos isso na sequência. E depois também vamos associar o novo código interno à condition que a gente criou ali em cima, BTXI, tá? Então são etapas de configuração, mas antes da gente fazer, vou voltar para o início aqui, a gente vai dar uma olhadinha na implementação dessa nota, porque ela tem parte de códigos também que precisam ser implementadas lá na S-Note, ok? Então vamos fazer isso primeiro, depois a gente volta para cá para fazer a parte funcional. Legal? Então eu vou entrar lá na transação S-Note, que é aquela transação que a gente usa para aplicar as notas, a gente já conhece bem ela de outros vídeos, né? Vou acessar, vou fazer o download dessa primeira nota aqui, que vai fazer a exclusão então dos impostos lá da base da CBS-IBS. A nota que eu vou fazer o download é a 3616067, tá? Coloco o número dela, clico no executar, ele vai fazer o download, veja a mensagem lá no rodapé, tá? Que está baixando a nota para o nosso ambiente, tá? E assim que ele fizer a baixa, a gente vai fazer a implementação. A gente vai checar o status aqui se ele pode ser implementado e vamos fazer a implementação dela, tá? Então tá aqui executando o download. Legal? Finalizou, tá? Pode ver ali que ele está com a mensagem de que ela pode ser implementada. Então vou clicar em implementar nota para que a gente possa fazer então o início, tá? Clico em implementar, ele vai processar. Vou gravar essas alterações em uma request para um transporte depois, né, posterior. Vou associar um pacote, ok? E ele vai iniciar o processamento aqui da implementação dos códigos. Ele mostra que todos os objetos que serão implementados, clico em avançar, tá? Tudo isso aqui está sendo modificado, tá? Em termos de código ABAP no nosso ambiente. Confirmo. Ele abre aqui mais uma vez a lista agora de ativação, tá? Confirmo também. Ele vai ativar todos esses objetos. Veja lá embaixo que a mensagem que ele está ativando, né? Ok? Rodando. Finalizou, legal. Ele me mostra aqui que a gente tem aquele arquivo pós-implementação. Temos uma série de configurações manuais a serem feitas. A gente vai abrir o arquivo daqui a pouquinho e vamos continuar. Por hora, confirmo, avanço e vejo aqui que a nota ficou com status de completamente implementado, tá? Então, legal. O que que a gente vai fazer agora na sequência? A gente vai abrir esse documento que é o attachment da nota, né, falando ali das etapas manuais, e vamos fazer as configurações que a nota sugere. Tá? Temos algumas questões ali, tem que rodar BC7, criar condition, associar na TaxBra. Então, vamos lá para essa parte que agora é funcional, tá? Vamos lá. Então, gente, vamos fazer a parte funcional. Vamos voltar aqui para a nossa nota, né, 3616067, tá? Que a gente vai implementar agora a parte de configuração em MM, tá? E nessa nota a gente tem alguns anexos, né? A gente tem um attachment aqui, e eu vou deixar aberto, tá? Eu vou baixar o BC7, que a gente vai ter que implementar, ok? Vou abaixar a versão do S4HANA, ok? Vou salvar ele na minha máquina local, e vou abrir também o PDF, que é o guia de implementação, que vai nos guiar com relação às configurações que precisam ser feitas, tá? Então, vou deixar ele aberto aqui.
Ok, está aqui a documentação que a gente vai seguir como guia para fazer as configurações funcionais. Pois bem, a primeira etapa que vai ser feita vai ser a ativação do BC7, ok? A gente tem duas transações que a gente pode usar para fazer. Uma delas é a SCPR3, tá? E o BC7 é aquele que a gente fez o download. E a outra transação possível para fazer a carga, né, além da SCPR3, é a SCPR20. Eu prefiro a SCPR20, tá? Eu vou acessar por ela para a gente fazer, então, a execução desse BC7. Esse BC7 tem a responsabilidade de criar um código interno. Vamos lá. SCPR20, entro, vou fazer o upload do arquivo que a gente baixou lá da nota, tá? Clico em upload, seleciono o arquivo que eu baixei e gravei na minha máquina local, ok? Seleciono ele, duplo clique. Ele vai pedir uma autorização para carregar o arquivo para o SAP. Vou dizer que sim, permitir. Clico em permitir. Vou gravar aqui no vídeo como um objeto local, tá? Ok? Ele copia as informações dependentes do nosso BC7. Ok? E agora eu vou ativar, clicando no ícone de ativação. Clico, gravo as informações na request para transporte posterior e segue, tá? Vou dizer que vou sobregravar todos os dados, né? Na verdade é uma entrada nova, continuar e ele finaliza então a ativação, ok? Bom, primeira etapa foi concluída, bem simples essa. Na verdade, qual foi o resultado? A criação de um novo código interno, tá? Então, para a gente verificar o que foi que ele criou, eu vou navegar para a JBTax e na JBTax eu vou nessa opção aqui, ó, tá vendo? Ele vai tá vendo ali, ó, o CBS IBS Base, né? Esse é o código interno que ele tem que ter criado. Então eu vou olhar isso lá na J1B Tax, indo lá em preparação da condição, atribuição de condições, números internos, preciso localizar esse cara lá dentro. Tá ali, ó, CBS IBS Base. Eu só vou replicar o texto, né? Porque a descrição não foi carregada. E salvo, tá? Então foi criado um código interno que vai dar conta aí da base, né, do CBS e do IBS, salvo na request para posterior transporte também, tá? E finalizamos então a primeira etapa. Seguindo então o documento, a segunda etapa que ele nos pede aqui é a criação de uma nova condition, ok? Essa condition vai representar a base da CBS e da IBS. A condition vai ser a BTXI, tá? Então vamos lá. Volto uma seção, vou em tipo de condição MM, entradas novas, e aí eu vou criar esse novo tipo de condição baseado nas informações do anexo. BTXI vai ser a nossa condition, ok? Esse é o código da condition. Vamos lá, BTXI. Vou colocar aqui o texto, tá? O texto vai ser a nomenclatura específica, né, dessa condition que eu estou criando, vai ser CBS, IBS, IBS base, tá? Então, digito lá, CBS, IBS base, base, né? Ok. E aí vou entrar com as demais características que ele pede. A classe de condição vai ser A e o tipo de cálculo B. A maiúsculo, B maiúsculo, tá? Classe de condição A e a regra de cálculo vai ser B, tá? Vou selecionar aqui no Match Code e eu vou encontrar aqui o valor montante fixo, tá? O que mais? Tem mais algumas informações aqui. Condition category, né? Categoria da condição vai ser 1, também vou selecionar ali. Tá logo abaixo, campinho abaixo, né? Ó, com a categoria de condição. Abro o Match Code, seleciono 1, que é a opção que a nota pede para a gente colocar, ok? E aí ainda tem mais duas informações aqui, que vai ser a entrada manual possível, com letra D maiúscula, e marca o flag de condição de item, tá? Entradas manuais vai ser D maiúsculo, o D vai ser o processamento manual, permitido, né? E o flagzinho de condição de item. Marco o flag, Enter para validar todas as informações e salvo a criação da minha nova condição, ok? Que vai representar aqui a base da CBS e da IBS. Feito isso, próximo passo, vou inserir essa condition na TaxBra, tá? Salvo, coloco na request, né? Normal. Volto a uma telinha e vou selecionar então o procedimento de cálculo. Nós vamos entrar então na TaxBra e inserir num nível específico que a nota solicita aí dentro da TaxBra. Vai ser no nível 204, ok? Então vamos lá. Volto uma tela, continuo na J1B Tax,
faço a seleção na preparação da condição, procedimento de cálculo MM, posicionar, localizo o ataques BRA, que é o nosso esquema de cálculo Brasil, seleciono, duplo clique em controle, ok? E aí eu vou posicionar esse cara aqui lá no nível 204, que é o que a nota pede, tá? Se a gente for ver, olha, posicionando ele aqui, vai ser praticamente o primeiro nível após os resultados ali, né? Ó, primeiro nível. Então, vou colocar 204, que é o step number, né? O nível que ele pede para a gente colocar, e vou associar ao nível 204 a condição que a gente acabou de criar, BTXI, lendo informações do step 10, do nível 10, tá? 204, BTXI, o nível de referência vai ser o 10, que é o preço líquido, ok? O que mais que falta colocar aqui nessa inserção? Marcar o flag de estatístico e vamos colocar também, né, aqui o flag de estatístico, vamos colocar também a fórmula 320, que vai ser a responsável para transferir valor para essa condition durante o cálculo dos impostos. Então, 320, enter, valido tudo e vou salvar essa informação. Volto uma telinha e gravo. Ok? Só posicionar para a gente ver antes como é que ele ficou lá no 204, ó, tá certinho, tá? É isso daí. Essa foi a nossa nova entrada. 204 BTXI. Posso salvar minha alteração, ponho na request e sigo para o próximo passo aqui da implementação da nota. O próximo passo vai ser fazer algumas alterações ainda na Ataques BRA, ok? Essas alterações, inicialmente, é a deleção dos tipos de condições que a gente criou anteriormente em aplicação de notas anteriores, que é BXCB, BXBS, BXBM, ok? Então a gente vai trocar essas conditions de nível, tá? Elas vão definir a base ali para o cálculo dos impostos, CBS e BS, e elas foram criadas para cima, tá? Que a gente for olhar aqui, olha só, deixa eu subir um pouquinho. Aqui, ó. Elas foram criadas nos níveis 180, 181 e 182. Nós vamos deletar, tá? Ele pede para a gente simplesmente deletar, salvar a alteração, ok? E depois a gente vai recriar essas três conditions num nível diferente. Então, vou deletar, salvo, ok? Para ele reconhecer que eu realmente removi as conditions do esquema de cálculo. E aí, na próxima etapa, a gente vai colocar de volta, porém em níveis diferentes, tá? Nível 205, 6 e 7, logo abaixo da BTXI que a gente acabou de colocar. Então, vamos lá. Nível 205, 206, 207, respectivamente, são as condições BXCB, depois a BXBS e depois a BXBM, tá? E elas vão copiar, vão receber valores da própria BTXI que está na 204, tá? E mantenho elas como estatísticas. Então vamos lá. Coloco aqui que elas irão copiar valor da condition no nível 204, que é BTXI, marco como estatístico, tá? Enter, valido, salvo. Então a gente, na verdade, trocou de posição as condições que a gente já tinha criado anteriormente. Então olha só como é que ele ficou aqui, ó. 204 a BTXI, as demais conditions, que são as alíquotas do CBS e do IBS, copiando, né, como base a BTXI, tá? E vamos trocar também as condições do IVA, tá? Lá embaixo, no nível 690, onde a gente incluiu essas condições de IVA, a gente precisa trocar a referência de leitura, tá? Tá? Ela vai sair do ponto de leitura onde ela estava fazendo anteriormente e fazer a leitura dos níveis novos, 205, 6 e 7, que a gente acabou de incluir, tá? Então, vou lá, ó. Olha como é que ela estava antes, lendo do 180, do 181, que era a posição antiga das conditions, né? A gente tem que atualizar esse cara também, ok? Então, a CBS 1 e 2 vai ler do nível 205, a IBS, IB1S e IB2S do nível 206, então aqui 205, logo abaixo 206, IB1S e IB2S, e IB1M e IB2M da 207, tá? Que são as novas posições das conditions, tá? Vou aproveitar também para dar uma olhadinha nessas chaves de conta, tá? Eu estou vendo aqui que, ó, VSI, VSJ, VSL são as chaves de contas associadas. E se a gente for ver a nossa configuração, ela está com uma chave diferente, ok?
Então, eu vou trocar aqui as chaves, tá? Onde está aqui na CBS1 vai ser a chave VSI, que a nota está dizendo ali, tá? Essa é uma alteração que eu acho que deveria ter sido feita em alguma outra nota, mas vamos ajustar isso agora, tá? Vamos colocar aqui VSI, que é a minha chave relativa à CBS. Ok. Seleciono, duplo clique. Na opção da IB1S, tá? A gente também vai trocar a chave. Vamos colocar aqui a VSJ. Deixa eu selecionar aqui no Match Code. Ok. VSJ, IBS estadual. E a VSL associada à condição IB1M, VSL. Só para a gente ajustar aqui as chaves de contas que estavam erradas. A gente não vai usar agora, nesse momento, as condições estão como estatísticas, né? Mas vamos ajustar a configuração para que lá na frente a gente não tenha problemas. Legal. Última configuração para fechar. A gente vai associar o código interno que foi criado pelo BC7 à condition que a gente criou na etapa anterior, a BTXI, né? Então vamos fazer essa amarração. Isso vai ser lá na JBTax também no mapeamento de condições. Volta uma telinha, preparação da condição, atribuição de condições, atribuir condições a códigos internos. E vamos criar, na verdade, uma entrada nova para esse novo código interno que foi criado pelo BC7, tá? O CBS underline IBS underline base. Copio aqui, a aplicação vai ser TX, porque é imposto em MM, e o tipo de condição que vai ser associado foi exatamente o que a gente criou na etapa anterior aqui, a BTXI, tá? BTXI. É o cara que a gente vai colocar aqui, ele vai validar no Enter, salvo, jogo a minha alteração na request, ok. E finalizamos aqui a nossa configuração, tá? Bom, o que que falta para a gente validar essa nota? Criar um cenáriozinho, né? Criar um cenário de compra só para a gente ver qual foi o efeito, né? Qual foi o trabalho que essa nota aplicou aí com relação à base da CBS. Agora a gente vai ter claramente que lá no momento de se criar o pedido, a base de cálculo da CBS IBS, caso o seu PIS e COFINS ou ISS estiver contido dentro do preço líquido, eles serão excluídos antes, para que possa ser feito o cálculo da CBS e IBS sem considerar esses impostos dentro da base. É isso que vai acontecer, mas a gente vai dar um passo à frente aqui para fazer o exercício funcional, só para a gente fechar o vídeo aqui vendo realmente qual foi o efeito. Tá legal? Vamos lá, vamos criar um pedido e vamos ver como é que isso ficou. Então, gente, para a gente finalizar esse vídeo, vamos ver a parte funcional, né? Dentro do contexto de um exercício, para a gente ver o efeito que essa nota criou dentro do sistema ao criar, né, essa condição BTXI, né, que vai ser a representação praticamente da base da CBS-BS, e a troca, basicamente, também das condições já existentes, né, a BCXB, BXBS, BXBM, troca de lugar, olhando, né, a tratativa dessa condição BTXI com relação aos impostos que estavam incluídos no preço líquido, sendo excluídos para se formar a base da CBS e IBS. Vamos olhar isso dentro do sistema, olhando dentro de um pedido, né? Vamos lá, iniciar aqui o processo de criação de um pedido, tá? Só para a gente poder realmente simular a situação da base. Quer ver só? Eu vou criar aqui, então, um pedido de compra que tenha a incidência de todos os impostos, nesse caso aqui, nesse exemplo vai ser um IVA bem completo que eu criei aqui no nosso ambiente, que vai ser o Y1. Ele tem ICMS, IPI, tem CBS, IBS, PIS e COFINS. Tem todo mundo aí nessa jogada, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. A primeira questão é a gente lembrar que neste exemplo a gente tem o PIS e COFINS embutido no preço, ok? Então vou descer aqui um pouquinho, mostrar para vocês aqui, ó, que ele está calculando o PIS e COFINS, tá? Então, esse IVA que eu coloquei tem ativado a incidência do PIS e COFINS, e a gente tem, ó, pelo fato de você ter uma condição positiva e uma condição negativa, é a indicação de que o PIS e o COFINS está incluído no preço. Isso vai valer para o ISS também, tá? Mesma coisa, ok? Veja, ele soma o valor do imposto, né? R$ 76 nosso exemplo aqui, e depois ele vai lá e retira o valor negativando através de uma outra condition, né? No mesmo exemplo para PIS e COFINS, 76 para o COFINS, 16,50 para o PIS, uma positiva e uma negativa. Para quê? Para impedir
que o sistema some esse valor no total da nota, tá? Ou seja, como o próprio imposto já está embutido dentro do preço líquido, ele tem que ser negativado. Esse é o contexto do PIS e COFINS, a gente não precisa nesse vídeo discutir muito esse detalhamento. Entretanto, o nosso ponto de partida é dizer que dentro do preço líquido contém o PIS e o COFINS. E o que que a nota diz? A nota diz que a gente precisa retirar o PIS e COFINS desse preço líquido para formar a base da CBS e do IBS, tá? O PIS e COFINS não pode estar lá dentro, certo? Então, o que que nós fizemos? Aplicamos a nota, tá? E o efeito da nota vai ser exatamente a nossa análise. Então, 820 a gente já sabe que contém o PIS e COFINS dentro. Agora eu vou voltar aqui para as conditions de CBS e IBS, partindo inclusive da BTXI, tá? Que foi a base da CBS e IBS que a gente criou na aplicação dessa nota. E eu já percebo que a base, olha só, tá? 727,50 e não 820, como estava anteriormente a aplicação da nota, tá? Com isso, quer dizer o quê? Dos 820, que é o meu preço líquido do pedido, né, colocado ali, dele eu removi os valores de PIS e COFINS para chegar na base da CBS e da IBS. E só então, com base nessa redução, a gente aplica aqui as alíquotas de 0,9 para a CBS, 0,1 para a IBS estadual, com referência a essa base de cálculo aqui. E aí a gente tem o cálculo corrigido, tá? Então, essa nota da SAP, ela foi criada exatamente para que a gente faça essa correção da base de cálculo, para que não considere, dentro da base da CBS-IBS, o PIS e o COFINS, ok? Eu vou finalizar aqui o pedido, vou fazer rapidamente o lançamento da entrada física e voltar a olhar dentro da nota fiscal lá na Miro, tá? Então, tá aqui, ó, pedido criado. Eu vou fazer rapidinho aqui um amigo, só para ter o recebimento feito, e depois a gente já vai para a Miro olhar o efeito também dentro da nota fiscal, ok? Muito bem, amigo está feita e vamos para a Miro. Empresa vai ser a 1410. Já estou com o pedido na memória aqui só para a gente digitar, né? Eu vou colocar aqui número da nota, pedido de compra. Veja que o total da nota fiscal não terá sido alterada por conta dessa manutenção que a nota criou, né? E lá dentro da nota fiscal, coloquei uma categoria de nota, navego para o detalhamento, duplo clique no item, pastinha de impostos, o que que eu vejo aqui? Olha, é, tanto no IBS quanto no CBS, a base de cálculo teve a redução, teve a exclusão dos impostos que já estavam contidos dentro do preço líquido. Veja só, esses dois flagzinhos, né? Eles indicam que o PIS e COFINS estaria contido dentro do preço líquido do pedido de compra. Então, para a gente corrigir essa distorção que havia, né? A gente aplicou a nota e agora a gente pode visualizar claramente aqui que o PIS e COFINS foi removido da base do CBS e do IBS e agora o cálculo é feito de forma correta, tá? Esse era o objetivo da aplicação dessa nota. Qual que é o número dela? Só para a gente lembrar mesmo para fechar. 361 6067, ok? Então, essa é a nota da SAP que corrige esse comportamento do sistema que ele levava em conta, né, o preço líquido puro lá do pedido, sem antes remover os impostos que porventura estivessem colocados lá dentro. Nesse caso, né, PIS e COFINS. Isso vale pro ISS também, mesma coisa, tá bom? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo, né? Mais uma nota aplicada aqui. Eu agradeço aqui mais uma vez a participação de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, gente, e até lá.